irmãos, que privilégio estar aqui para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para vocês. Que grande responsabilidade também estar aqui para ministrar a palavra do Senhor, a gloriosa palavra do Senhor. Eu confesso que há alguns meses o Senhor tem falado sobre uma palavra no meu coração, e uns 2, 3 dias antes do me convidar para ministrar a palavra, eu sonhei que estava ministrando essa palavra aqui na igreja. Aí eu falei: glória a Deus, Senhor, que o Senhor faça a sua vontade. Nós vamos continuar falando um pouco hoje sobre frutificação, e eu espero que o Senhor ministre tudo aquilo que Ele tem colocado especificamente para você nesse dia. Vamos ler o nosso versículo tema, que está em João 15, versículo 5 especificamente. Nós vamos ler. Eu vou fazer as leituras na NVI, a maior parte, tá bom? Eu vou ler. Isso, versículo 5, por favor, só para a gente tomar tempo. Eu sou a videira, e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada vocês podem fazer, ou sem mim vocês não podem fazer nada. E meditando e voltando um pouco nas ministrações que nós tivemos aqui ao longo desse ano até o momento, falando sobre frutificação, eu comecei a pensar, irmãos, em diferentes tipos de árvores, espécies que frutificam em diferentes contextos. E é muito engraçado quando nós olhamos para a natureza, nós vemos que algumas espécies de árvores, de plantações, dão os seus frutos em condições muito boas e propícias, mas outras árvores, aí o exemplo da oliveira, né, que vai dar ali o seu fruto num ambiente totalmente inóspito, um ambiente totalmente ali árido, de deserto, e ainda assim ela consegue frutificar. É engraçado porque em condições perfeitas é maravilhoso, né, a gente frutificar. Mas quando essas condições não estão favoráveis a nós, quando as condições não são boas, quando as condições não são perfeitas, é aí que muitas vezes fica muito mais difícil da gente frutificar. E o pastor falou aqui em uma das ministrações sobre os vinhos, e alguns vinhos são considerados mais caros justamente pela dificuldade da produção ali da vinha, né, e da extração da uva, de todo o processo. Isso acrescenta valor àquele vinho. Eu achei isso interessante, irmãos, porque muitas vezes nós esperamos a condição perfeita para poder frutificar. Nós falamos: não, calma, assim que isso se ajeitar eu vou. Não, assim que isso acontecer eu faço. Não, nós começamos a condicionar as coisas, esperando que tudo esteja perfeito e favorável. Mas muitas vezes o lugar onde Deus tem nos plantado agora é um lugar onde as condições não estarão favoráveis, e ainda assim nós precisamos frutificar para a honra e glória do Senhor. Fábio, coloca para mim a primeira imagem, por favor. No episódio de hoje, em Despertaflix, nós vamos falar sobre alguns personagens bíblicos, e o tema dessa mensagem é: a frutificação é um processo. Personagens bíblicos que frutificaram mesmo em meio a cenários críticos, caóticos e desafiadores, mostrando para nós que, enxertados na videira verdadeira, nós podemos frutificar, independente das circunstâncias externas, porque só fazemos o que fazemos e só o podemos fazer por causa do Senhor, porque dele, para ele, por meio dele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Coloca na segunda imagem, por favor. O primeiro personagem que nós iremos falar hoje é o profeta Eliseu. Eliseu é um profeta que nós já conhecemos, sucessor de Elias, e ele está dentro de um contexto de crise política e econômica, um dos maiores momentos de fome já vivido ali pelos hebreus na sua época. E é nesse cenário, nesse momento, que Eliseu, como sucessor de Elias, firme em Deus, abraçando a vida profética, sem olhar para trás, segue frutificando, a ponto da sua fama ultrapassar países
e trazer a ele um dos homens mais influentes da Síria naquela época. Nosso segundo personagem de hoje. Pode passar, Fábio. Naamã. Naamã, que do hebraico significa amável, doce ou agradável. A palavra do Senhor vai dizer em 2 Reis 5 que Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Era um homem grande diante do seu Senhor e de muito conceito, prestígio ou honra, porque por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Ele era homem de guerra, porém leproso. Vamos conhecer um pouquinho sobre Naamã, para você que ainda não conhece esse personagem, mas essa série é uma série bem famosa, irmãos. Ela estourou aí no Brasil, no meio dos crentes, bastante gente conhece esses personagens. Ele era comandante do exército do rei da Síria, um homem de grande prestígio, já tinha ganhado batalhas que culminaram em vitórias para o seu país. Por meio dele, inclusive, o Senhor deu livramento ao seu país, um herói de guerra. Porém, a Bíblia fala que ele era leproso. Quando a gente olha para o nome de Naamã e olha para a situação atual dele, é meio confuso, né? Que um homem, não sei para você, mas para mim parece um pouco confuso eu olhar para um leproso e dizer que ele é alguém agradável, amável e doce, porque não deve ser nada agradável estar na companhia de alguém que está carregado de lepra. Mas o nome de Naamã vai ser dito aí se durante a maior parte da sua vida até aqui, talvez o nome dele fizesse bastante sentido. Estar próximo de alguém com muito prestígio, sem dúvidas deve ser agradável. Não sei se já tomou um café com o tio Qué, com o Bruno, com o pastor, mas gente assim, né? Sabe, gente de alta pompa, gente diferenciada, né? É agradável de fato, né? Você vai na casa do pastor tomar um café arábico, moído nas montanhas do Monte Verde lá, uma coisa diferenciada, assim. De fato é agradável estar com essas pessoas. E por muito tempo, Naamã era essa pessoa, um homem de guerra, amado e aclamado pelos seus compatriotas. Mas o texto nos traz uma contradição quando usa a conjunção adversa, porém, Naamã estava leproso. Nós sabemos que naquela época a lepra era considerada uma doença infecciosa, sem tratamento, e muitas vezes tidas ali pelos antigos como um castigo divino, né? Um sinal mandado por Deus para que, de fato, aquela pessoa que tivesse pecado, tivesse feito alguma coisa errada, fosse ali punida. E dentro do que a gente tem ali dos estágios da lepra, os estágios incluem perda de sensibilidade, marcas na pele, deformidades, começam as cartilagens do nariz e da orelha. A lepra ela afeta principalmente os pontos extremos ali, mãos, nariz, orelha, tudo aquilo que é cartilagem, é o que primeiro vai denunciar. A necrose da área afetada em estágios mais avançados, acompanhado por mau cheiro, falta de lucidez, confusão neurológica e, por fim, a morte. Coloca para mim o terceiro slide, Fábio, por favor. Aqui a gente faz um paralelo entre a lepra e o pecado. Ambos são altamente contagiosos. Ambos dão ali os seus sinais pela perda de sensibilidade. Quer descobrir que a lepra está começando a aflorar sobre alguém? É quando a sensibilidade começa a ir embora. E muitas vezes lá nos antigos, eles só descobriam a lepra porque a pessoa ia pegar algo muito quente ou algo muito frio e ela não sentia. Ou ela era acometida por um balde de água quente e ela não sentia dor alguma. E isso levantava o alerta para as pessoas ao redor, tem algo errado. Porque no comum ela deveria sentir alguma coisa. E isso fala muito ao nosso coração, irmãos. Porque a gente começa a olhar para a nossa vida e as situações vão acontecendo e parece que nada nos afeta. Parece que nada muda. Tem algo errado, a gente começa a pensar. Pela falta de sensibilidade. Tem outros pontos aqui, eu sei que você está conseguindo ler melhor do que eu até. Mas quando a gente olha aqui para esse comparativo, a lepra e o pecado,
causam marcas e deformidade na pele. Ela vai deixando marcas a princípio, vai deformando tudo aquilo que vai avançando da doença, ela vai deformando e necrosando as partes do corpo. Até que daqui a pouco começa o odor a aparecer. E quando o odor começa a aparecer, fica cada vez mais difícil esconder a situação. Porque para quem não consegue ver a ferida no corpo, está saindo um cheiro desagradável. Alguma coisa está acontecendo. E se não tratada, a lepra começa a afetar a capacidade neurológica da pessoa que adquiriu a doença e, por fim, a morte. E é essa vida que está destinada para Naamã, a partir do momento que ele recebe a notícia de que ele contraiu lepra. É isso que Naamã consegue enxergar como próximos estágios da sua vida. A doença começando a se espalhar e a consumir, a consumir, a consumir, até que enfim chega então a morte. Quando a gente olha para esse ponto da vida de Naamã, tudo aquilo que ele fez e que ele construiu lá atrás não lhe serve de nada para resolver o problema que ele tem agora. Todas as batalhas que ele ganhou, as vitórias que ele conquistou ao longo da sua vida, não poderão lhe ajudar com este problema que ele tem agora. E é nesse contexto que nós vamos conhecer uma outra personagem. Coloca para mim o próximo slide, por favor. Uma menina hebreia. Numa das investidas entre Síria e Israel, essa menina judia é trazida como escrava para servir na casa de Naamã. E é engraçado porque a Bíblia não fala quem ela é, o seu nome. Ela é uma daquelas personagens da série que o diretor não quis dar muita ênfase, mas que ela carrega um grande plot twist na história, sabe? Aquele personagem que entra, faz a bagunça e sai da história, a gente volta para o enredo principal. É ela. Ela é colocada dentro da casa da sua senhora, e ao saber da história, da situação de Naamã, ela fala: olha, se Naamã conhecesse um profeta que existe lá em Israel, certamente ele seria curado da sua lepra. A mulher de Naamã, ao saber essa notícia, compartilha com ele. E Naamã decide então ir até Israel. Fazendo um parêntese rápido sobre essa menina, talvez ela foi escolhida a dedo para servir na casa de Naamã. E vamos pensar um pouco na situação dela. Arrancada da sua casa, da sua família, dos seus pais, tratada como serviçal na casa de um estrangeiro, numa terra que ela não conhece. Ela escuta aquela história e ela decide trazer para aquela casa a esperança. Nada do que aconteceu com ela move o coração dela a não dizer para aquela mulher, para sua senhora, de que em Israel Naamã poderia encontrar a cura que ele tanto precisava. E enquanto eu estava lendo isso, o Senhor me fez meditar sobre algumas situações, algumas confusões em que Deus permite em que nós estejamos, irmãos. Algumas situações em que Deus nos coloca, porque justamente a semente da esperança está na nossa mão, e nós precisamos depositar ela sobre a vida de alguém. Ela em momento algum vai se ressentir ou se encher ali de vingança, ou vai se sentir injustiçada por Deus, porque ela está num país distante, sendo escrava. Não. Tudo que ela tem, tudo que ela sabe é frutificar. E independente da situação que ela está vivendo, ela consegue frutificar aonde ela estiver plantada. Isso aqui precisa ser lição para a gente. Talvez você está tentando correr, tentando fugir das confusões em que muitas vezes você se coloca.
resposta. Deus está te plantando em lugares para você frutificar. Deus está te plantando em lugares, muitas vezes, irmãos, tudo bagunçado, mas para que você possa frutificar para a glória dele. É engraçado que Deus, quando a gente olha, né, para a situação dela, o Deus do livramento não livrou essa menina. O Deus que é o guarda de Israel não guardou ela de ser tirada da sua casa e de ser levada até a casa de Naamã. Mas nada do que Deus não fez a ela define quem Deus é para ela. E é muito importante que a gente aprenda isso, irmãos. Porque muitas vezes na nossa caminhada com Deus, nós começamos a definir Deus por aquilo que Ele faz ou pode fazer a nós. E aqui nós temos um exemplo totalmente ao contrário disso. Deus não livrou, Deus não protegeu, Deus não guardou, Deus permitiu que ela fosse arrastada e levada como escrava. Mas nada disso altera para ela quem Deus é. Se Deus não cura, Ele continua sendo Deus que cura. Se Deus não abre a porta, Ele continua sendo Deus que provê. Se Deus não opera um milagre, Ele ainda continua sendo Deus capaz de o operar. E a pergunta que cabe a nós é: quando Deus não faz, você frutifica ou murcha? Vamos dar uma assembleiada nisso aqui. Cutuca alguém perto de você, por favor, cutuca. Isso, cutuca, que às vezes você está quase dormindo, aí você acorda ele. Fala, se Deus não fizer, mas fala com vontade. Fala, se Deus não fizer, você frutifica ou murcha? Você foi escolhido para estar no meio desse pepino, irmão. Porque você é o único que carrega a semente que eles precisam. A solução está na nossa mão. Então para de reclamar e glorifica a Deus no meio dessa situação. Não cabe a você dizer para Deus aonde Ele vai te plantar. O que cabe a você é frutificar. O fruto não escolhe onde vai estar plantado. Ei! Cai na real. Você não é a árvore, você é o fruto. Vamos voltar aqui para Naamã. Vamos abrir, por favor, em 2 Reis, capítulo 5. Pode colocar a partir do versículo 2, por favor. Do 3, que a gente já passou por isso. Coloca a partir do 6, por favor, Fábio. Isso. Naamã então pega cartas com o rei da Síria e vai para Israel. Irmãos, pensa nessa história. O comandante do exército inimigo está leproso. O rei dele dá cartas para ele. Ele pega ali alguns ciclos de ouro, algumas vestes, alguns presentes e vai com uma comitiva para Israel, a fim de ser curado pelo profeta. E a carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta eu estou te enviando Naamã, o meu oficial, para que o cures de sua lepra. Coisa simples, não é não? Coisa facinho de fazer. Fala a verdade. Eu estou te mandando aí um homem doente, cura ele para mim. Ó, esse aqui. Simples assim. Pode ir para o 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de sua lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Preocupadíssimo o rei de Israel com essa situação. E é engraçado aqui, porque quando eu li esse texto, o Senhor me remetia a muitas coisas que nós vivemos no ano passado, no ano da maturidade. E aí vamos ler o 8 para você entender, e depois eu volto para o contexto todo.
Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Olha a situação, irmãos. O rei recebe a carta antes de Naamã, porque era costume da época. O mensageiro ia adiante, dizendo: olha, Naamã está vindo aí com uma comitiva, o rei da Síria enviou ele até Israel. Quando ele chegar aqui, a gente espera que você o cure da sua lepra. A mensagem chegou, Naamã não tinha chegado ainda. O rei se desesperou, rasgou as suas vestes. Alguém ouviu isso no palácio e contou para Eliseu. Falou: Eliseu, você não sabe da maior, irmão. Porque crente, irmão, é uma coisa engraçada, né? A situação acontece aqui, daqui a pouco está todo mundo sabendo. Você não sabe da maior, Paulinho. Chegou uma carta lá da Síria hoje, dizendo que Naamã vem para cá e a gente vai ter que curar ele da lepra. Quando o rei ouviu, ele se desesperou, rasgou as suas vestes. Está todo mundo doido no palácio, sem saber o que fazer. Eliseu, ouvindo tudo isso, falou: manda, responde para o rei, manda ele vir até mim, porque ele vai saber que há profeta em Israel. E aqui o Senhor falou muito do que a gente aprendeu no ano passado, no ano da maturidade. Porque o rei representa alguém que não tem maturidade alguma. Quando o problema aparece, ele quer fugir, ele quer correr, ele quer dizer: não é comigo, eu não sou Deus, eu não faço, eu não resolvo, eu não consigo. E é engraçado, né, irmãos? É engraçado que o rei começa a criar a teoria da conspiração. E isso também é sinal de gente com falta de maturidade, irmãos. Ele começa a pensar: olha só, ele está mandando Naamã para cá porque ele sabe que eu não vou curar Naamã. Aí ele vai poder suscitar uma guerra contra mim, vai poder levar mais gente cativo de Israel para si. Ele já começou a arquitetar toda uma história na cabeça dele que não é a verdade. Assim como nós, muitas vezes, imaturos, começamos a criar teorias da conspiração. O irmão passou por mim e não falou comigo. Então quer dizer que ele tem alguma coisa contra mim. Porque o irmão, ele foi na hospitalidade na casa do outro e não foi na minha. É porque a minha casa é assim, assim. E não é nada disso. O irmão passou por mim lá no centro de Ferraz e não me deu a paz. Às vezes o irmão é míope e nem te viu. Irmãos, estava sem óculos no dia, o irmão estava com cara feia, o culto acabou 3 horas, o irmão cheio de fome, e você achando que é com você. Sinal de gente imatura, criando teoria da conspiração aonde não há. Quer ver o exemplo de gente madura? E sabe por que eu estou falando isso? Porque enquanto eu li essa palavra, o Senhor falava: tem gente que precisa voltar a uma casa, porque ainda nem amadureceu, então não tem como frutificar ainda. Olha para o seu irmão, por favor. Olha para ele. Fala para ele: pega a carta do jogo. Lê aí. Volte a uma casa. Acabou de tirar, volte uma casa, porque você não amadureceu ainda. Como é que vai conseguir frutificar para a glória de Deus? Olha o exemplo de Eliseu, irmãos. Olha o exemplo de Eliseu. Gente madura chama a responsabilidade para o peito. Gente madura manda mensagem para o pastor e fala: pastor, conta comigo. Não, vamos resolver. Não, isso vai dar certo. Conta com a minha oração. Não, irmão, pode vir para cá. Pode sentar na minha mesa que eu te aconselho. Não pode sentar na minha mesa que eu discipulo você. Não quer que você precisa. Gente madura, irmão, chama a responsabilidade para si. Coloca a responsabilidade no peito e fala: não, pode deixar, porque Deus está comigo e a gente vai resolver isso. Isso é sinal de gente disposta a frutificar. Prosseguindo com a história, Naamã vai até a casa de Eliseu com a sua comitiva. E chegando lá, Eliseu nem recebe ele na porta. Mandou um dos mensageiros dele falar para Naamã. Versículo 9. Pode ser 10, pode ser 10. Eliseu enviou um mensageiro que lhe disse: vá e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Vamos avançar aqui no 11, que eu acho interessante isso também.
Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Irmãos, com certeza Naamã tinha visitado um culto na Assembleia, sem dúvida alguma. Olha o que ele está descrevendo aqui. Eu estava esperando que eu fosse lá, ele ia chegar em pé, ia invocar o nome do Deus dele, passar a mão sobre a lepra, né? Meio como num ritual, algo assim, e eu ficaria curado. Você super reclamar que os outros têm que ser não. O caminho para a tão esperada cura de Naamã ia exigir o ego dele no chão. E aqui, igual o momento da poda, que o Senhor vem e corta tudo que nos atrapalha de prosseguir no processo de frutificação, ele ficou indignado. Por que ele não veio e colocou a mão, sapateou, falou em línguas, rodou? Por quê? Por que não foi desse jeito? Agora ele nem me recebeu. Mandou um mensageiro falar para eu ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes ainda. E aí ele fala, né? Não seria outros rios lá da Síria muito melhores, com águas cristalinas? Agora esse Rio Jordão, barrento desse jeito, 7 vezes ainda. Não pode ser nem só uma vez, não pode ser molhou o pé, saiu fora e tá certo? Será que Eliseu está sendo exigente demais? Dando todos esses pedidos? O que vocês acham? O que você acha, Ju? Está sendo exigente demais? Muita coisa, né? Muita coisa. Não é? É no Rio Barrento, ele não me recebeu. Eu tenho que ir lá 7 vezes ainda, mergulhar 7 vezes. É coisa demais. O problema está no pedido do profeta e nos detalhes que ele está pedindo? Será mesmo que está? Nossa, mas fazer discipulado da igreja inteira de novo, para quê? As mesmas aulas de novo, para quê? Eu acabei de terminar um discipulado, já vou emendar de novo em outro? Não é assim, irmãos? Não é assim? Não seria Abana e Farfar Rio Melhores? Não seria mais fácil a Cris fazer um PDF e me mandar e tá tudo certo? Eu jogo no chat GPT, ele fala pra mim a resposta, eu respondo e acabou, tô aprovado. Agora tem que passar por essa água barrenta. Ah, não. Ah, não. Não tem coisa demais nessa igreja. Não é, é coisa demais. Não, é exigência demais nessa igreja. Será mesmo, irmãos, que o problema está na exigência? Ou está porque essa exigência está ferindo diretamente o nosso ego? Será mesmo que é porque o problema está na exigência? Ou é porque Deus não está vindo no cavalo alado igual você pensou que ele viria? Aonde está o problema? Aonde de fato está o problema? O problema de Naamã está no seu ego. Porque agora, ele sem prestígio nenhum, sem nenhuma aclamação, sem honra, vai ter que se humilhar. Quando Deus diz não, irmãos, não vai ser do seu jeito, vai ser do meu. A Cris falou isso aqui de manhã. E agora? O que será que vai acontecer com Naamã? Ele volta para casa com a lepra e abafa o caso? Ou ele prossegue? Para o problema que Naamã tem, irmãos,
ele não tem outra escolha, ele não tem outra opção, porque Naamã já estava condenado à morte. Não tinha um plano B, um plano C, um plano D, nada disso. Ou era o rio barrento, ou era voltar para a Síria e esperar a lepra tomar o corpo todo. E acabou. Aqui jaz Naamã, comandante do exército da Síria. Mas por que será que Naamã fica se comportando como quem tivesse a opção de escolha, sendo que na verdade ele não tem? Por que será que a gente fica se comportando como se a gente tivesse a opção de escolha, quando na verdade a gente não tem? Abre para mim Mateus 21:44, por favor. Olha aqui as escolhas que a gente tem, irmãos. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Deixa eu falar uma verdade que você escuta todo domingo e o Senhor precisa ficar repetindo ao nosso coração para assentar no nosso coração. Não tem outra opção para você. Não tem um plano B ou um plano C para você. Ou você se lança sobre a pedra e você vai ser despedaçado, ou a pedra se lança sobre você e você vai ser reduzido ao pó. É complicado a gente entender a indignação de Naamã, porque parece até que ele tem um plano B para tirar do bolso e falar: não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer assim agora. Cutuca alguém perto de você, por favor, irmãos. E eu sei que está duro de dar glória, eu sei que está difícil de dar glória hoje, mas cutuca alguém, cutuca por favor. Fala ele: para de agir como se você tivesse opção. Se joga sobre a pedra agora. Aproveita a oportunidade agora. A hora de você, irmão, abrir mão do teu ego é agora. A hora de você se humilhar diante dos pés do Senhor é agora. Porque Deus está fazendo convergir todas as coisas a Cristo. Aleluia. Eita Deus. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Está entendendo? Você não tem um plano B, irmãos. A lepra está consumindo. Pelo amor de Deus, o pecado está acabando com a tua raça, está acabando com a tua vida, está destruindo a sua casa, está destruindo a sua família, e você indignadinho. Cai na real, Naamã. Cai na real, é o rio barrento mesmo que te espera. É isso mesmo que te espera. Para de procrastinar essa conversa difícil, o Senhor está falando. Senta na mesa e vai pedir perdão para quem o Senhor mandou pedir perdão. Porque a lepra está crescendo dia após dia. E aqui acontece algo bem engraçado, irmãos. No versículo 13, os servos de Naamã foram até ele e disseram uma coisa muito engraçada: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Muito mais quando ele apenas diz: lave-se e seja purificado. Os companheiros de viagem, os servos de Naamã, estão chegando dele e falando: mas que dificuldade toda é essa? Ué? Mas ele pediu algo tão difícil assim. Ele falou: lava-te e vai ficar purificado. Irmãos, como é importante na nossa jornada com Deus pessoas parecidas com esses homens aqui. Sabe, gente que coloca a gente no nosso lugar. Sabe?
Gente que senta para conversar com a gente e você sabe que você vai levar paulada. Você sabe que nada do que você disser, não, você fala, não, eu vou fazer assim, você fala, não vai fazer, porque a palavra de Deus está dizendo que não é para fazer, sabe? Esse tipo de gente, eles estão olhando para Naamã e dizendo, Naamã, não é nada difícil, vai. E talvez você está precisando ser essa pessoa. Quando você vê um Naamã no meio de nós, dizendo, mas isso eu não vou fazer. Mas isso eu não quero fazer. Mas se fosse assim, mas se vai ser assim, então eu não vou. Então, mas se o pastor falou que vai ser assim, então é melhor eu nem ir, porque eu vou me estressar. A nossa postura tem que ser essa daqui. Pergunta para o seu irmão, qual que é a dificuldade? Pode olhar para ele, até com uma carinha de deboche, assim, fala, qual que é a dificuldade? Fala. Qual que é a dificuldade, irmãos? Se nós temos acesso à graça redentora de Jesus, a graça capacitadora de Jesus sobre nós, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Qual é a nossa dificuldade? Eles convencem Naamã. Diga glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu vou falar de novo para você dar um glória espontâneo, tá bom? Eles convencem Naamã. É isso. E aqui eu preciso liberar uma palavra de encorajamento para você. Continue falando nos ouvidos de Naamã. Continue insistindo, continue pregando, continue orando, continue, irmãos, intercedendo, continue aconselhando. Amém. Aleluia. Porque se alguém der ouvidos a esta palavra e for salvo, todo o nosso trabalho já valeu a pena. Se alguém der ouvido a esta palavra e se arrepender dos seus pecados, todo o nosso trabalho já vai ter valido a pena. Naamã ouviu. E ele vai, vamos para o 14. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E então foi purificado. A sua pele tornou-se como a de uma criança. Nós sabemos aqui sobre esse processo. E uma curiosidade que eu descobri, pesquisando sobre frutificação de plantas, é que a etapa final, quando o fruto ele vai ser germinado, ele vai aparecer, é onde a árvore produz o seu maior esforço. Quando o fruto está para brotar, com flores, algumas plantas também funcionam assim. Quando a flor está para sair, é ali que nós vemos o maior esforço. É ali onde elas gastam a maior energia para o fruto acontecer. É engraçado que com a mulher também é assim, né? Ela carrega o bebê por 9 meses na barriga. E a Cris falou sobre isso hoje aqui também. No momento de dar à luz, no momento do fruto vir para fora, é que é exigido nosso maior esforço. Talvez você está pertinho de frutificar, irmãos. E agora que o negócio começou a ficar punk. Agora que o negócio começou a exigir de você. Agora que parece estar tudo mais intenso. Agora que parece estar demandando mais e mais e mais esforço de você. Não para agora. Não desiste agora, persevera. Continua, não é no primeiro mergulho, não é no segundo mergulho, é só ao findar do 7º mergulho que Naamã vai ver a sua carne purificada. Não pare agora. Avançando na história, e nós já estamos caminhando para o final. Naamã volta com a sua comitiva até a casa de Eliseu.
Imagina a festa, irmãos. Eu fico imaginando, sabia? Eu gosto muito de, quando ler a Bíblia, imaginar que eu estou assistindo uma série. Imagina, Naamã no 7º mergulho levantando, embasbacado, que a pele dele de fato voltou a ficar limpa, igual de uma criança, saindo todo molhado, abraçando o seu servo, dizendo: olha isso, era verdade. E todo mundo voltando naquela festa para a casa de Eliseu. Eles voltam com a comitiva, e ao chegar diante do profeta, Naamã diz a ele: agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. 16. O profeta respondeu: tão certo como vive o Senhor a quem sirvo, não aceitarei nada. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Pode passar o 17 também. Segura no 17. Irmãos, lembra que o contexto de Eliseu era um contexto de crise econômica? Lembra? Política, fome. E Naamã está vindo cheio do presente, cheio do ouro, presentear ele, pelo milagre que ele havia recebido. E Eliseu insistentemente recusa esse presente. É nessa hora que o nosso coração, lendo a palavra, se pega, né? Se fosse comigo, o Pix ali prontinho para entrar na conta. Misericórdia. Misericórdia, meu Deus. É. O Bruno, que era pedinte de oferta na igreja, entende isso aí. Aquela parte, isso. E Naamã recusa esse presente. Aqui, Eliseu está dando uma lição muito importante para Naamã, dizendo: olha, você não consegue comprar o favor de Deus. Você não consegue comprar o favor de Deus. E o que Eliseu esperava se concretiza sobre Naamã. No versículo 17: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Pode se colocar de pé, por favor, irmãos. O que Eliseu estava dizendo para Naamã era: olha, que esse processo te faça entender quem Deus é de fato. Que esse processo te permita conhecer a Deus mais de perto. E é por isso que ele não aceita esses presentes. E enquanto eu lia esta palavra, o Senhor bradava ao meu coração. E eu falo isso com muito temor, irmãos, do Senhor. O Senhor bradava ao meu coração e dizia: olha, os meus servos não estão interessados no dinheiro de vocês. E o Senhor repetia isso. Eu falava: Senhor, como assim? E o Senhor falava: fala para a minha igreja que domingo após domingo nós não estamos aqui, irmãos, interessados nos recursos que você pode trazer, que você pode doar à casa de Deus. Não é esse o nosso intuito aqui. Não é por isso que nós nos reunimos aqui. Não é por isso que os nossos pastores estão aqui, que a nossa liderança está aqui. O nosso interesse é que você caia no arrependimento e que você de fato viva uma vida reta diante de Deus. Coloca para mim, Fábio, na última imagem, por favor. Isso. Aqui eu pedi ajuda para nossa amiga, inteligência artificial. E ela me trouxe um resumo sobre
6 coisas que são exigidas nesse processo de Naamã: coragem, fé, humildade, perseverança, obediência e submissão. E isso traz Naamã para o lugar que Deus queria que ele estivesse, um lugar de arrependimento, um lugar de arrependimento, irmãos. Nós temos falado disso domingo após domingo. Para você frutificar no Senhor, é necessário passar pelo processo. Não dá para correr, não dá para desistir no meio do caminho. É um processo inteiro. Queria chamar o pastor aqui na frente, em nome de Jesus. Nós vamos orar juntos. Talvez não era essa a palavra que você esperava ouvir hoje, mas eu sei que esta é a palavra que o Senhor queria nos falar hoje. Que em nome de Jesus você tome uma decisão, como a Cris falou aqui no momento da ceia, que você tome uma decisão sobre seguir ao Senhor verdadeiramente, irmãos. Se o Senhor consegue alcançar alguém lá na Síria, consegue alcançar esse coração lá na Síria, quem dirá o que o Senhor não pode fazer conosco, que todo domingo Ele desce para falar com a gente face a face, não é mesmo? Só queria abrir um parênteses aqui, muito interessante da semana passada, irmãos. Quando eu vi aqueles senhores assembleianos aqui falando, e o Senhor mostrando a eles, irmãos, a presença que nós carregamos aqui neste lugar, não para nossa glória. Como a W colocou ali ontem no nosso grupo, irmãos, nós não somos merecedores de tudo que o Senhor tem entregue a nós. Nós não somos. Mas quando eu vi eles aqui, irmãos, embasbacados, sabe? Epifaniados por tudo que eles tinham visto da presença do Senhor se manifestando em nosso meio. Era como se acendesse uma esperança no meu coração e uma santa expectativa de que em breve todos nós, irmãos, presbiterianos, batistas, assembleianos, despertanos, todos nós, irmãos, estaremos diante a presença do grande Rei, louvando e adorando o santo nome dele. Se Naamã, que era um homem que não conhecia o Senhor, pôde ser convertido, ainda há esperança para nós, ainda há esperança para nossa casa, ainda há esperança para os meus e para os seus. Então que em nome de Jesus, você não adie mais, não adie mais a sua decisão. O Senhor fala muito fortemente isso ao meu coração, irmãos, eu apanhei tanto com essa palavra. Não deixa ver a lepra tomando conta do seu corpo, irmãos, e você não se movendo por isso. Não seja complacente, não se assente sobre o seu lugar achando que está tudo bem, porque domingo após domingo o Senhor está falando conosco, o Senhor está batendo a porta do nosso coração, e o Senhor fala com você. Você sabe o que o Senhor tem pedido de você, você sabe onde o Senhor quer que você vá, você sabe em qual lugar o Senhor quer que você esteja, você sabe disso. Nós já passamos pelo ano da maturidade. O Senhor está dizendo: ei, não adianta mais se fingir de desentendido. Você sabe, Ele tem falado com você. Não deixe para descer no Jordão amanhã. Desce hoje, desce agora. Enfrenta agora o que você precisa enfrentar. Faz agora o que você precisa fazer, irmãos, porque depois de 7 mergulhos o Senhor está te esperando com a cura. Depois de 7 mergulhos o Senhor está te esperando com a restauração. Pede perdão agora, irmãos, em nome de Jesus. Fecha o seu olho aí, o pastor vai orar por nós, porque minha voz já não dá mais para orar, mas o pastor vai orar por nós, em nome de Jesus.
que você tome uma decisão nesta tarde de hoje, para a honra e glória do Senhor. Pedir a palavra dele antes de orar, porque acho que eu quero fazer uma oração direcionada.